Amém. Pastora Cláudia até já falou o versículo que eu ia ler. Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor, igreja. Amém. Estou muito feliz de compartilhar aquilo que o Senhor colocou no meu coração para a igreja. Deixa eu abrir aqui um monte de coisa. Amém. Você crê que o Senhor tem algo para falar ao seu coração nessa noite? Amém. O tema da pregação é de fontes limitadas ao rio inesgotável. Amém. Você crê que o Senhor tem um rio que está jorrando do trono do Senhor nessa noite e que nós, como igreja, estamos sendo convidados a mergulhar nesse rio? Amém. Eu quero compartilhar com a igreja de forma rápida aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu quero te convidar a abrir em Apocalipse 22, versículo 17. Eu vou ler bastante aqui nessa noite, mas a gente pode acompanhar pelo Data Show. Amém? Apocalipse 22, versículo 17. E diz assim: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Aleluia! Aleluia! Irmãos, água é essencial para a vida. Amém? A gente não consegue viver sem água, ou quem vive, ou quem não toma água, tem problemas seríssimos de saúde. Água é essencial para a vida. E hoje nós vamos falar sobre algumas formas que na palavra deixa claro de recursos, de fontes que pessoas foram buscar água. Mas essas fontes são fontes limitadas. Nós vamos falar hoje sobre tanques, poços e cisternas. Tanque, poço e cisterna. Semana passada, quando eu desci do altar no domingo à noite, eu falei para a pastora Fabiola assim: o Senhor está gerando uma palavra no meu coração. Tanques, poços ou cisternas. E aquilo que o Senhor falou e trouxe ao meu coração é que esses reservatórios que nós acabamos de falar simbolizam fontes limitadas e temporárias da qual nós, por vezes, dependemos. Fontes limitadas porque não saciam a nossa alma. São fontes que até podem saciar temporariamente a nossa sede. Pode, por vezes, temporariamente saciar algum desejo físico nosso, mas são fontes que não saciam a nossa alma. Fontes limitadas, fontes que dependem do recurso da chuva, fontes que dependem de recursos humanos, de força braçal. E nós vamos falar sobre esses 3 recursos: tanques, poços ou cisternas. O primeiro, lá em João, capítulo 5, versículo 1 ao 9. João, capítulo 5, versículo 1 ao 9. Amém? Diz assim, eu vou ler bem rápido. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existia ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico tanque de Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nestas jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempo em tempo, agitava a água, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada, a água sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos.
Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim, havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? E o enfermo respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, o outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-te e pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. Amém? Esse é o primeiro recurso, o tanque de Betesda. Igreja, pensa comigo. Na palavra diz que era uma multidão de enfermos. Hoje na oração nós lemos sobre os enfermos. Coxos, mancos, paralíticos de 5 anos, 2 anos, meses e 38 anos. 38 anos, aquele homem era acometido de uma paralisia, ele era paralítico. E Jesus chega naquele tanque onde havia um mover sobrenatural naquele tanque. As águas agitavam e o primeiro que entrava era curado, seja qual for a enfermidade. Ele era curado. Só que o estado do paralítico revelava muitas coisas. Primeiro, o primeiro ponto, no tanque, a enfermidade era física. O estado do paralítico era um estado passivo. Ele estava preso em uma condição de espera passiva. Ele não podia fazer nada. Ele não tinha autonomia de se jogar no tanque. Ele tinha que esperar pessoas o ajudarem. Amém? Ele estava esperando pessoas. Ele dependia dos outros para se mover. A sua esperança estava em um sistema, em um recurso limitado. O tanque só curava quando as águas eram agitadas. Apenas o primeiro a entrar era beneficiado. E exigia um esforço humano para alcançar o milagre. A primeira coisa que eu quero compartilhar nesse primeiro ponto do tanque é que quantos de nós estamos por vezes paralisados, esperando que algo externo se mova, esperando que a atmosfera externa seja favorável para que nós vivemos um milagre. Às vezes nós estamos esperando algo acontecer, algo se mover, pessoas nos ajudarem, pessoas segurarem a nossa mão, pessoas segurarem o nosso leito, nos descerem as águas, mas o Senhor está falando aqui: eu não estou limitado ao tanque de Betesda. No tanque de Betesda acontece milagre, mas eis que a água da vida está aqui. A água da vida, o que tem o dom, o de operar milagre, fazer maravilha. Era isso que Jesus estava falando com aquele homem. Jesus estava falando: irmão, querido, levanta-te e anda, porque as águas podem estar se agitando dentro do tanque, mas eis que um que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, ele tem agitado as águas todos os dias, todo o tempo, todas as horas. A água do rio de Deus está passando e nós não precisamos depender de recursos externos. O Senhor está falando isso para você nessa noite. Quantos de nós estamos esperando situações favoráveis? Situações na igreja favorável, situações na nossa casa favorável. Mas nesse momento, quando isso acontecer, aí as águas vão estar agitadas. E aí eu entro. Sabe o que eu acho interessante aqui? Estava refletindo. Jesus podia fazer um movimento de cura coletiva, igreja. Jesus podia falar assim: ei, vocês que têm sede, venham a mim e beba de graça a água da vida. Sejam todos curados na autoridade do nome do meu Pai. Ele poderia ter feito isso, mas ele foi no tanque por causa de um homem. Por
conta daquele homem, ele foi naquele tanque. Nós, às vezes, igreja, estamos carecendo dessa água, mas nós estamos como um coxo, um paralítico, deitado numa maca, esperando que alguém pegue a gente na mão. Esperando que alguém faça alguma coisa, esperando que alguém confirme uma palavra, sendo que o Senhor está falando: eu estou aqui, eu passei por Jerusalém, eu vim no tanque de Betesda, porque eu queria encontrar com você. A enfermidade daquele homem era uma enfermidade física, igreja. Física. Às vezes você está aqui, você fala para mim: Emily, mas eu não sou paralítico, eu não sou cego. Mas talvez tem coisas que estão acontecendo aí no seu peito, que são consequências de falta de perdão. E aí você está esperando as águas se agitarem, para que você tome uma iniciativa, mas o Senhor está falando: ei, quando o rio passa, as águas são fluidas. As águas do rio, do trono do Senhor, não são águas paradas. O segundo ponto, lá em João, capítulo 4, abra comigo. João, capítulo 4, versículo 6. Você já ouviu falar dessa mulher? João capítulo 4, versículo 6. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço, e era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que eu sou uma mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria a água da vida. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, eu quero que me dê essa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: vá, chame seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que é agora não é o seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Vamos ler até aqui. Amém? Olha que interessante. Quando Jesus pergunta para o paralítico do tanque de Betesda, ele fala: você quer ser curado? E o que ele responde? Eu quero. Mas eu não tenho quem me leve, quem me coloque. Quando eu tento, alguém vai na minha frente. Olha o que essa mulher responde para Jesus: você tem algum balde? Nós estamos agarrados, por vezes, em recursos humanos. Nós precisamos confiar no Senhor que nós servimos. Aqui, igreja, olha que profético isso aqui. Olha que poderoso isso aqui. No tanque de Betesda, a dor, a enfermidade era no físico daquele homem. No poço da mulher samaritana, era uma dor e uma enfermidade na alma daquela mulher. Era uma dor, uma falta de amor, uma falta de propósito.
Jesus encontra aquela mulher no meio-dia, buscando água. Essa mulher estava espiritualmente vazia, tentando saciar a sua sede em relacionamentos fracassados. Tanto que quando Jesus pergunta, ela fala, eu quero, porque eu não quero ficar voltando aqui. Imagina todas as vezes essa mulher indo naquele poço, pegando água, levando para casa, pegando água e levando para casa. O estado daquela mulher, ela era marcada por uma rejeição, ela era marcada pela vergonha, por isso que ela foi buscar água em um horário que não era comum. Imagina o tanto que aquela mulher era menosprezada pela sociedade. Que vergonha, já foi casada 5 vezes e agora está com um homem que nem é marido dela. E quando ela chega no poço, Jesus está lá. Jesus está lá. Ela tenta preencher os vazios do coração dela com relacionamentos passageiros. Eu fico imaginando, irmãos, como que aquela mulher chegou naquele poço. Às vezes os 38 anos que o paralítico estava naquela condição, eu não sei quantos anos aquela mulher ia naquele poço buscar água. Só que a sua sede era além do físico. A sua sede era de propósito. Era uma sede da sua alma. Ah, igreja, tem tanques, tem poços que podem saciar uma sede de um copinho de 200 ml. Mas tem sede que da alma, que não se sacia nessas fontes limitadas. A realidade, a condição do poço é que precisava buscar todo dia. Todos os dias eles precisavam ir no poço. Uma água que só se saciava temporariamente. Um esforço contínuo. Olha o que ela fala para Jesus. Você tem balde aí? Você tem algum balde, alguma bacia? Você comprou lá na Amigão alguma bacia aí? Você tem, meu? Porque o que eu tenho aqui eu tenho que pegar para mim. Porque daqui a pouco eu tenho que voltar. E o que Jesus estava falando para aquela mulher era: aquele que beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Ele revela a verdadeira satisfação, que não estão em coisas desse mundo, mas está na água da vida que o Espírito Santo nos dá. Quantos de nós buscamos felicidade, propósito, identidade, riquezas em recursos limitados, prazer, reconhecimento, e sendo que só Jesus pode saciar a sede da nossa alma? Talvez você entrou aqui como paralítico, com alguma doença física, mas às vezes você entrou aqui doente emocionalmente. Doente emocionalmente. Teu coração está aflito, está apertado. Olha o que o pastor César, eu presto muita atenção no culto. O pastor César começou dizendo sobre o vale o vale da sombra da morte. Me fugiu agora, fala dos ossos secos. Vale da sombra da morte. Irmãos, esses 2 personagens que nós lemos passava pelo vale da sombra da morte. Aflitos, amargurados, sem esperança, buscando na força do seu braço recursos para sobreviver. E nos 2 lugares, tanto no tanque quanto no poço, quando eles chegam, eles se deparam com a pessoa de Jesus. Eu quero falar algo que o Senhor marcou meu coração nessa tarde. O Senhor é a fonte inesgotável. O Senhor é o rio inesgotável. Mas para te encontrar, Ele vai até os tanques, poços e cisternas da vida. Jesus é o rio. O rio, como a pastora Cláudia falou, que nós somos árvore plantada junto ao ribeiro de água.
cujas nossas raízes dão para o rio. E quando vem o calor, nós não morremos, mas nós não cessamos de dar frutos. Ele é esse rio, Ele é essa água que mata a nossa sede, onde nunca mais nós precisamos voltar no poço, voltar no tanque. Mas se for preciso, para te encontrar ao meio-dia, Ele vai lá. E Ele encontra o teu coração aflito, preocupado, ansioso, deprimido. E Ele chega, você quer ser curado? Você quer, me diga, você quer ser curado? E aí a gente responde, meu Senhor, Jesus, eu estou esperando meu pai, eu estou esperando a minha mãe. Eu estou esperando aqui o outro que está lá pegando água no poço, terminar o baldinho dele para eu pegar. E aí o Senhor está falando para você de novo. Eu te perguntei se você quer ser curado. Eu não te perguntei o que você tem nas mãos. Por vezes o Senhor nos pergunta, o que queres que eu te faça? Eu acho isso poderoso demais, porque na Bíblia, praticamente todas as vezes que Jesus foi operar um milagre, Ele fala, o que queres que eu te faça? Sabe por quê, igreja? Tem muitos de nós acessando tanques e poços da vida. E quando Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? A gente está acostumado, está tão acostumado a carregar o baldinho na nossa mão, que a gente se conforma, a gente se acomoda. Sabe a palavra do pastor Bruno sobre o jugo? Tem muitos de nós dentro da igreja, participando ativamente dos ministérios da igreja, que estão acostumados a carregar jugo, que estão acostumados a esperar as águas do tanque se agitarem, que estão acostumados a ir buscar água no poço. E aí Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? Senhor, que esse poço dê mais água, que as águas agitem mais vezes por dia. Nós nos contentamos e nos acomodamos até na nossa força braçal. E aí aquela mulher, Jesus fala para ela, eu sei da tua história. Eu não vim aqui desconhecido. Eu sei das tuas dores. Eu sei que você foi casada 5 vezes e esse que você está com ele agora não é o seu marido. E ela fala, vejo que és um profeta. O Senhor entendeu o que ninguém nunca nesse poço entendeu. Você olhou aquilo que ninguém nunca nesse poço olhou. Você enxergou em mim aquilo que ninguém nunca nesse poço enxergou. Mas o Senhor é profeta. O Senhor é maior do que Jacó, que construiu esse poço. Porque o Senhor olhou para as mazelas da minha alma. Vejo que és profeta. O Senhor, Ele vai até o poço e vê naquela mulher o que ninguém da sociedade viu. Ele enxerga naquela mulher o que ninguém nunca tinha enxergado. Porque o Senhor, como eu disse, se for necessário ir até os poços e aos tanques, Ele vai. Ainda que no meio de uma multidão, para curar um paralítico de 38 anos. Esse é o Senhor que nós servimos. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Jesus que veio até a Igreja Metodista Central de Teresópolis hoje para encontrar você aí nos medos e angústias da tua alma, do teu coração. E Ele está dizendo, eu conheço tudo o que aconteceu. Eu sei a dor desse luto, eu sei a dor desse divórcio, eu sei a dor dessa perda. Eu estava quando isso aconteceu. Mas aquilo que eu tenho para lhe oferecer é para suprir eternamente a tua sede. Amém? Aleluia!
ponto. As cisternas. Abra comigo lá em Jeremias, capítulo 2, versículo 13. Jeremias, capítulo 2, versículo 13. Olha o que Deus diz para o povo. Porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas. Olha o que Deus está dizendo. 2 males o povo cometeu. 1, abandonou o manancial de águas vivas. 2, cavaram cisternas rotas, rachadas, que não retêm as águas. O primeiro tanque, o tanque, falava de uma enfermidade física. O poço falava de uma enfermidade da alma. E sabe o que a cisterna revela sobre nós? A nossa autossuficiência. Olha o que Deus fala para o povo através do profeta Jeremias. O povo fez 2 erros, cometeu 2 males. Eles abandonaram o manancial de água viva. Abandonaram a fonte inesgotável. E outra, cavaram cisternas rachadas que não retêm água. Quando eu leio esse texto, não parece uma troca ilógica? É uma troca ilógica. Eles não abandonaram o manancial porque eles não estavam com sede. Eles abandonaram o manancial para cavarem cisternas. Cisternas rachadas, que não retêm água. Aqui nesse texto, Deus compara a sua presença a um manancial de águas vivas. Mas o povo preferiu confiar em cisternas rachadas, fontes artificiais e falhas. Foi um erro do povo. As cisternas, elas são construídas pelos homens, mas não são sustentáveis. Eu conversando com Atos hoje, e eu estava compartilhando isso, ele falava, Emily, a cisterna depende da chuva. Até a cisterna depende de Deus. Até a cisterna depende de Deus. As cisternas não produzem água própria, apenas armazenam temporariamente. E quando racha, a água se perde e não sustenta ninguém. Sabe o que eu quero falar com você? Por vezes, sabe esse jugo que o pastor Bruno pregou? 2 domingos sobre o jugo. Sobre esse jugo pesado, que não está sobre nós, porque a cruz já nos libertou desse jugo. A cruz já nos fez livre desse jugo. Não tem jugo, não tem peso, não tem condenação, não tem culpa sobre a sua vida. Mas por vezes, igreja, nós estamos acostumados a carregar enxada na nossa mão. O Senhor está falando, ei, eu sou a fonte inesgotável, eu sou a água da vida, eu sacio a sua sede, eu respondo às suas necessidades, eu opero maravilhas. Olha quantas promessas do Senhor tem na palavra de Deus para nós. Olha o quanto Jesus liberou de palavra, de bênção, de amor sobre mim e sobre você. E às vezes, igreja, nós estamos acostumados a carregar no nosso ombro enxada. Que qualquer coisa que acontece, a gente vai lá e começa a cavar cisterna. E isso revela a nossa autossuficiência, a nossa dificuldade de confiar no Senhor. Por vezes é mais fácil a gente fazer as coisas do nosso jeito, com a força do nosso braço, falar o que a gente pensa, ir para onde a gente acha que tem que ir. E isso revela enxadas nos nossos ombros. Porque a gente começa a tentar fazer as coisas do nosso jeito.
Eu quero que você pense aí. Eu essa tarde comecei a pensar. Quantas coisas eu poderia ter evitado na minha vida se eu não tivesse buscando o recurso da cisterna. Se eu não tivesse tentando fazer as coisas do meu jeito, na minha forma, no meu tempo. E deixei por vezes o manancial de água viva. Andei cansada. Às vezes você chega aqui e você pode falar para mim: Emily, eu estou cansada. Eu durmo, eu acordo e eu não consigo, Emily, tirar esse peso das minhas costas. Às vezes é porque você precisa hoje, num ato com o Senhor, com Jesus, largar essa enxada de lado, igreja, e correr para o manancial de águas vivas. Olha o que na palavra diz. Muitas vezes, quando no texto fala que 2 males o povo cometeu, era uma fala do próprio Senhor. Muitas vezes nós construímos cisternas na vida. Colocamos a nossa confiança em pessoas, em coisas, em líderes, em pastores. Colocamos a nossa confiança em relacionamentos, em status ou na nossa própria força. Mas essas coisas são temporárias. E quando as crises vêm, quando o vale da sombra da morte vem, percebemos que essas cisternas não têm nada para nos oferecer. Porque elas estão rachadas. E nelas a água não se sustenta. E somente Jesus é a fonte que nunca seca. A gente pode procurar em muitos lugares, mas Ele é a única pessoa que pode nos dar uma água que nós nunca mais teremos sede. A água na cisterna se mantém por causa da chuva que já passou. Ah, meu Deus. Olha isso. Às vezes foi um tempo da Igreja Central de Teresópolis. Você recebeu uma palavra de Deus. Uma chuva veio sobre você. Você recebeu uma visão há 20, 30 anos atrás. Uma palavra 20 anos atrás. Algo que até encheu a tua cisterna. Mas passou. Você precisa do novo de Deus. Às vezes a gente está tão agarrado em palavras, em promessas, em visões que Deus nos revelou na chuva passada. Que até encheu um pouquinho da nossa cisterna. Mas essa água acabou. Você precisa de um novo direcionamento do Pai. Você precisa de uma nova chuva de Deus. Você precisa mergulhar no rio do Senhor. Porque a chuva passou. A palavra que o Senhor falou com você há 10 anos atrás pode ser outra palavra que Deus tem para você no dia de hoje. E quando a gente vive de cisterna, a gente se acostuma a viver da chuva que passou. Do que Deus fez há 10 anos atrás. Eu quero falar algo com muito cuidado aqui. A chuva que Deus liberou no templo aqui do lado não é a chuva que Deus está liberando sobre hoje. Se nós vivermos agarrado ao que aconteceu aqui do lado, naquela época, como era maravilhoso, como que era isso, igreja, a nossa cisterna vai secar e a gente vai morrer. A gente vai morrer, eu falo isso com muito temor no meu coração. Porque a gente sabe as lutas e dores que a gente viveu. Mas existe um rio inesgotável. Chega de vivermos de cisterna rachada que não retém água. Chega. Olha o que essa cisterna revela. Por quê, igreja? O quarto ponto. Olha como o Senhor é lindo. Pode botar de novo, Natan, para mim o bannerzinho?
de fontes limitadas. Quais são as fontes limitadas? Tanques, poços e cisternas. E a gente pode enumerar muitos e muitos outros. Eu gosto de falar. Então eu estou correndo, porque a gente podia falar muito aqui sobre homens e mulheres que buscaram recursos humanos para tentar viver o sobrenatural. Só que, sabe quando esse risco assim, ó, limitadas, é porque acabou. Acabou. De fontes limitadas, de recursos limitados, ao rio inesgotável. Pastora Cláudia, no Momento Visão, a gente não combinou. Ela terminou dizendo, e seremos como árvores plantadas junto a ribeiros de água. Vamos abrir em Jeremias 17, versículo 7. Jeremias 17, versículo 7. Bendito homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Pode passar. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se perturba e nem deixa de dar frutos. Olha que palavra abençoada. Sabe o que o Senhor está falando para mim e para você? Ao contrário dos tanques, ao contrário dos poços, ao contrário da cisterna, Deus nos convida a estarmos plantados junto às águas, enraizados no Senhor. O que significa, igreja, estar plantado junto às águas? Porque fala que aqueles que são como árvores plantadas são aqueles que confiam no Senhor. Existe uma condição para isso. Não fala todos são como árvores plantadas. Diz que aqueles que confiam no Senhor. Confiança em Deus. A raiz da árvore está na água e não em fontes temporárias. Sabe o vale da sombra da morte? É o calor. É o calor. Porque quando vem o calor e a seca, a árvore continua firme. Isso é o que em Salmo está dizendo. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque as minhas raízes estão plantadas junto ao ribeiro de água. E a frutificação é contínua. Diferente das cisternas rachadas que perdem água, essa árvore dá fruto constantemente. E para encerrar, eu quero compartilhar com você qual é a grande diferença dos poços, tanques e cisternas para o rio inesgotável. Olha o que o Senhor, essa tarde, essa semana, na verdade, desde quando eu desci aqui no domingo, eu falei com a pastora Fabíola, esse texto de Jeremias junto à árvore, sereis como árvores plantadas. Esse texto está falando no meu coração tem muito tempo, tanto é que no dia da posse aqui na igreja eu li esse texto. O Senhor está falando comigo há muito tempo sobre isso. E sabe o que Deus ministrou no meu coração? A grande diferença é que o tanque, o poço e a cisterna depende da chuva e de esforços humanos. Mas uma árvore plantada junto às águas do rio tem acesso contínuo à água da vida de Deus. No tanque, era necessário que as águas se agitassem. No tanque era um por vez. Mas olha que poderoso.
na palavra do Senhor, quando se trata da pessoa de Jesus, é diferente. Olha o que o Senhor diz. Não precisa abrir. Olha o que o Senhor diz em Jó 14, 7, do 7 ao 9. Porque há esperança para a árvore cortada, que voltará a brotar, e não cessarão os seus rebentos, e se as suas raízes envelhecerem na terra, e o seu tronco morrer, ao cheiro das águas brotará novamente. Olha o que Deus está falando para você. No tanque era necessário as águas se agitarem e você descer no tanque. No poço você precisa puxar a água, mas só de estar do lado do rio de Deus, só o cheiro, não precisa nem estar na água, é só o cheiro das águas. A árvore que estava morta volta à vida. Olha isso, que poderoso! Ao cheiro das águas. Ao cheiro das águas. Nós lemos homens e mulheres que buscavam recursos humanos. Sabe o que o Senhor está falando para você? Só de você estar perto de mim, o cheiro das águas te cura. O cheiro das águas te liberta. O cheiro das águas te transforma. O cheiro das águas faz o morto tornar a vida. O cheiro das águas, só o cheiro das águas. Volta a viver. Volta a viver. Chega de esperarmos o tanque balançar. Que sejamos como ribeiros, como árvores junto a ribeiros de água, cujas nossas raízes dão para os rios. E pode vir o calor que for, porque nós não cessamos de dar fruto. Oh, Jesus. Hoje o Senhor nos convida, igreja. Eu não sei você, mas hoje o Senhor nos convida ao altar. Talvez você está como paralítico de Betesda, esperando que algo mude externamente, sem perceber que Jesus já está te chamando para andar. Talvez você está como esse paralítico, esperando que alguém te ajude a segurar a tua cama, a tua maca, sendo que Jesus já te chamou, levanta-te e anda. Talvez você está como a mulher samaritana, buscando saciar a sua sede em fontes erradas. Talvez você está confiando em cisternas rachadas, na força do seu braço, o quanto mais profundo você consegue cavar. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você: eu sou a fonte inesgotável. Aquele que beber dessa água nunca mais terá sede. Nunca mais terá sede. Eu quero pedir para alguém apagar a luz. Você pode continuar sentado. Alguém pode apagar as luzes? Oh, Jesus. Mari, vem cá rapidinho. Você vai ficar um tempinho aí. Enquanto a Mari vai declarando esse louvor, eu quero te pedir que você fique com seus olhos fechados. E comece a pensar nesse rio. Águas que correm do trono. Águas que limpam, que curam. E por onde esse rio passa, seja ministrado, ouça. Por onde o rio passar, tudo ele transforma. Tudo ele transforma. Porque ele leva a vida do próprio Deus. É do trono do próprio Deus.
Oh, e esse rio está nesse lugar, nessa noite. E eu quero te convidar a se colocar de pé. Sabe por quê? Olha o que nesse cântico diz. E esse rio está nesse lugar. E a próxima frase é: eu quero beber desse rio, Senhor. Sacia a minha sede, lava o meu interior. Revela uma decisão do nosso coração. E nesse momento, eu quero te convidar a vir ao altar. Você que precisa mergulhar nesse rio hoje, igreja. Você que está cansado de cavar cisterna. Você que está cansado de fazer as coisas com a força do seu braço. E você precisa mergulhar nesse rio de descanso. Você precisa mergulhar nesse rio de liberdade. Você precisa mergulhar nesse rio da vida de Deus, do novo de Deus. Enquanto o louvor ministra, eu quero te convidar. Por quê? Porque uma pessoa, essa semana, chegou para mim, sem saber, o ato está aqui de prova, sem saber que Deus estava gerando essa palavra no meu coração. Uma mulher de Deus falou assim: já tem uns 2 cultos que eu olho para o altar e eu vejo um rio. Quando eu olhei para Atos olhou para mim e eu falei: Atos, esse rio está nesse lugar. É tempo da IMCT mergulhar no rio de Deus, da fonte inesgotável. Então você que precisa beber desse rio hoje, saia do seu lugar e vem aqui à frente. Saia do seu lugar e vem aqui à frente. Você que precisa hoje mergulhar nesse rio. Oh,